Torcedor, a quinta-feira já amanheceu daquele jeito para quem acompanha o Palmeiras, porque o clima, depois do jogo no Allianz Parque, ficou pesado. E não é para menos, porque a sensação é de que o time deixou escapar algo que poderia ter mudado completamente o rumo do Brasileirão. A noite começou com aquela expectativa de vitória tranquila, afinal, enfrentar o Vitória em casa parecia a chance perfeita para reduzir a distância e colocar pressão no líder. Só que dentro de campo a história foi outra, e o empate acabou caindo como um balde de água fria. A parte mais dolorosa dessa história toda é saber que o Fluminense fez o seu papel e derrotou o Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, a diferença poderia ter sido de 5 pontos. Mas o Fluminense foi lá, encarou o clássico e venceu, deixando o Flamengo com 71 pontos e o Palmeiras encostado com 69. Era a oportunidade perfeita para recuperar a liderança. Mas o Palmeiras acabou desperdiçando um cenário que dificilmente se repete nessa reta final. E o que mais incomodou quem estava no estádio ou acompanhou pela televisão foi a postura do time no primeiro tempo. A impressão é de que o Palmeiras entrou desligado, sem ritmo, sem intensidade, tocando a bola de forma arrastada, sem criar, sem agredir. Isso aconteceu tantas vezes nesta temporada que já virou quase rotina. O time demora para acordar. Demora para entender o jogo e, quando resolve acelerar, já perdeu metade do tempo tentando encontrar seu próprio padrão. O Abel, inclusive, falou disso depois da partida, criticando abertamente a falta de atitude na primeira etapa, dizendo que o elenco deu 45 minutos de vantagem ao adversário. E é verdade. No primeiro tempo, o Palmeiras praticamente não levou perigo. Teve um chute do Alan, uma jogada individual dele mesmo e nada além disso. Pouquíssimo para quem está na briga pelo título. O problema é que, nessa reta final, não existe mais espaço para esses vacilos. Faltam apenas 4 jogos e qualquer deslize pode custar o campeonato. No sábado, o Palmeiras volta ao Allianz Parque para enfrentar o Fluminense às 9h30 da noite, no mesmo horário em que o Flamengo encara o Bragantino. Mas o Palmeiras não terá o Andréas. E isso virou mais um problema para o Abel resolver. O meio-campo já vem sofrendo com desfalques e perder um jogador importante desses por causa de uma expulsão que poderia ter sido evitada complica ainda mais a situação. A irritação dele no fim da partida mostrou o quanto a arbitragem atrapalhou no emocional. O primeiro amarelo, então, foi absurdo. O Andréas tenta proteger a bola, não acerta o rosto do jogador do Vitória, o adversário cai como se tivesse sido atingido com força, e o árbitro para uma jogada promissora do Palmeiras para aplicar o cartão. Depois do jogo, o Andréas desabafou com o árbitro e acabou levando o segundo amarelo e o vermelho. É o tipo de situação que pesa não só na partida, mas também no planejamento do jogo seguinte. E aí volta aquela discussão que acontece toda rodada no futebol brasileiro, a inconsistência da arbitragem. Não é questão de colocar a culpa no árbitro pelo resultado, porque o Palmeiras teve chances de vencer e não aproveitou. Mas esses detalhes acumulados atrapalham e podem prejudicar um time que está brigando pelo título. Não dá para ignorar o fato de que o Palmeiras terá que improvisar ou mexer na estrutura para o próximo confronto justamente por conta de um cartão polêmico. E o pior, essa não foi a primeira vez que o Andréas fica de fora por suspensão. O que só aumenta a sensação de que os exageros da arbitragem vão se acumulando sem critério claro. Enquanto isso, o Abel também não poupou críticas ao estilo de jogo do próprio time. Ele comentou sobre a falta de coragem para arriscar, para dividir, para assumir responsabilidade. Diz que alguns jogadores precisam ter a postura que o Alan tem mostrado,
de partir para cima, encarar o marcador e tentar algo diferente. E faz sentido. Dá para perceber que alguns atletas, especialmente os mais experientes, estão presos a um padrão burocrático, de passes laterais e pouca ousadia. Muitas vezes chegam ao ataque, olham para a área, mas preferem voltar à jogada e recomeçar. Já os jogadores da base parecem ter uma mentalidade mais agressiva, mais vertical, algo que vem sendo muito incentivado na formação do clube, só que não dá para colocar tudo nas costas da molecada. Não é justo exigir que garotos recém-chegados resolvam jogos decisivos, enquanto jogadores experientes evitam riscos. No meio de toda essa turbulência, surgiu mais um assunto que tomou conta das conversas entre os torcedores: o interesse de emissoras de televisão no Abel para comentar a Copa do Mundo de 2026. É claro que isso desperta curiosidade, especialmente porque é raro um treinador em atividade participar de transmissões oficiais. O nome dele está sendo ventilado como forte candidato para integrar as equipes de cobertura da Cazé TV e da Globo durante o Mundial. Difícil imaginar o Abel parando seus trabalhos por aqui para assumir esse papel. Mas o interesse existe e mostra o quanto ele é respeitado no cenário esportivo. E se a situação do Palmeiras está agitada? No Rio de Janeiro tem bomba também. A confirmação de que Pedro está fora da final da competição continental caiu como uma notícia pesada para os rubro-negros. A lesão muscular na coxa esquerda tirou o principal finalizador deles do jogo decisivo. Mas isso não significa que o Palmeiras terá vida fácil. Ainda tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e outros jogadores capazes de decidir. Aliás, ficou evidente ontem no Clássico que quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo sofre demais. O time perde criatividade, perde intensidade, perde aquele último passe que abre defesa. É impressionante como a equipe depende dele. Ontem no Fla-Flu, isso ficou ainda mais claro, porque o Flamengo travou ofensivamente sem ele. Mas quando o uruguaio enfrenta o Palmeiras, parece que entra em modo turbo. Sempre cria chances, sempre acha espaços, sempre leva perigo. Não tem como entrar numa final dessa sem colocar uma atenção especial nele. A marcação precisa ser ajustada, a pressão precisa ser constante e qualquer brecha pode virar um lance de gol. O Palmeiras já sofreu com isso outras vezes e precisa estar totalmente ligado para não permitir que ele comande o jogo. E enquanto o time masculino se prepara para mais uma rodada decisiva, hoje também tem final para o futebol feminino. Palmeiras e Ferroviária se enfrentam às 13h30 da tarde em Araraquara pela final da Copa do Brasil Feminina. Um jogo enorme, importante, que carrega a força das duas equipes que vêm dominando o cenário nacional nos últimos anos. É mais um capítulo dessa rivalidade que sempre entrega partidas intensas, bem jogadas e cheias de emoção. E para completar o clima de pré-jogo, a CBF finalmente definiu a arbitragem para o duelo contra o Fluminense no sábado. O responsável pelo apito será Jonathan Benkstein, árbitro do Rio Grande do Sul, que já dirigiu 2 partidas do Palmeiras e ambas terminaram com vitória alviverde. A última foi contra o Atlético Goianiense por 1-0. É um nome que não aparece com tanta frequência, o que já gera aquela mistura de curiosidade e preocupação, porque nunca se sabe qual será o comportamento num jogo tão decisivo como esse. E essa partida contra o Fluminense, além de carregar todo esse peso da briga pelo título, ainda ganha um tempero extra por causa da situação das duas equipes. O Fluminense vive um momento instável, mas entra em campo com aquela vontade a mais, porque existe todo o contexto envolvendo a rivalidade com o Flamengo.
O próprio John Kennedy já deixou claro que não quer ver o rival comemorando mais um título. E isso significa que o Palmeiras precisa estar preparado para enfrentar um adversário motivado, mesmo que esteja longe do topo da tabela. Não dá para achar que será um jogo simples só porque o Fluminense oscila. Contra o Palmeiras, eles sempre querem mostrar serviço, ainda mais dentro do Allianz Parque, onde os confrontos costumam ser intensos. O Abel sabe disso melhor do que ninguém. Ele já enfrentou esse tipo de situação várias vezes e costuma reforçar internamente que, nessas rodadas finais, a diferença técnica entre os times diminui e a vontade faz muita diferença. O Fluminense tem jogadores experientes, que não se intimidam com o ambiente e que gostam desse tipo de jogo grande. O Palmeiras precisa entrar com concentração máxima desde o primeiro minuto, sem aquela lentidão que marcou tantos primeiros tempos deste ano. A torcida não aguenta mais ver o time saindo atrás, precisando correr contra o relógio, tentando resolver na base do desespero aquilo que poderia ter sido encaminhado com calma. O torcedor quer ver um Palmeiras dominante, ligado, firme, que imponha ritmo e pressão o jogo inteiro. Essa oscilação dentro dos jogos virou um tema recorrente na temporada e o próprio elenco já demonstrou incômodo com isso. Muitos jogadores reconhecem que a equipe demora a engrenar e só acelera quando percebe que o adversário começa a crescer. O problema é que nem sempre dá tempo de recuperar tudo no segundo tempo. Em campeonatos longos, esses pontos perdidos em casa fazem falta lá na frente, e é exatamente isso que vemos agora, com essa diferença mínima entre o Palmeiras e o Flamengo. O torcedor olha para trás e lembra de jogos que poderiam ter sido vencidos com tranquilidade, mas escaparam justamente por causa dessa falta de intensidade inicial. E quando se fala em reta final de campeonato, a pressão aumenta não só para os jogadores, mas também para o treinador. O Abel tem sido bastante transparente nas coletivas, deixando claro que o time precisa assumir mais riscos, quebrar mais linhas, acreditar mais na jogada individual. Ele citou o Alan como exemplo, porque o garoto tem mostrado coragem para encarar a marcação e tentar algo diferente. Mas não dá para depender apenas de jogadores jovens nessas horas. Os mais experientes precisam fazer isso também. Precisam mostrar personalidade, precisam liderar. A sensação é de que alguns atletas se acomodaram demais com o estilo seguro, evitando comprometer, mas ao mesmo tempo evitando resolver. E futebol não é assim. Quem quer ser campeão precisa protagonizar, precisa assumir responsabilidade. Do outro lado da tabela, o Flamengo também não vive seu melhor momento. A derrota para o Fluminense escancarou fragilidades que já vinham aparecendo, e a lesão do Pedro piora ainda mais o cenário. O time perde sua referência na área, sua principal opção para finalizar, e isso muda completamente a dinâmica ofensiva. Sem ele, a obrigação de decidir cai sobre Arrascaeta e Bruno Henrique, que já carregam grande parte do peso criativo da equipe. A diferença é que, sem o camisa 9, as defesas adversárias conseguem ajustar a marcação de forma mais compacta, porque não precisam se preocupar tanto com aquele jogador que se movimenta na área o tempo inteiro. Isso pode até ajudar o Palmeiras na decisão, mas também aumenta a importância de anular o uruguaio, que costuma crescer nas grandes partidas. E foi impossível não notar como o Flamengo sentiu a ausência do Arrascaeta no clássico. O time ficou travado, previsível, sem aquele passe vertical que quebra linhas. Eles dependem dele de um jeito que chama a atenção. O torcedor do Palmeiras sabe bem disso, porque todas as vezes em que o uruguaio teve liberdade para jogar, ele fez estrago. Por isso, quando se fala em preparação para a final,
Não é exagero dizer que neutralizar o camisa 14 é quase uma missão estratégica. Ele é o tipo de jogador que muda o rumo do jogo numa bola, e o Palmeiras precisa estar pronto para impedir que ele conduza o time adversário. Mas antes da final continental, o foco precisa estar totalmente no Brasileirão. Esse jogo contra o Fluminense tem peso de decisão, porque dependendo do resultado, a pressão sobre o Flamengo aumenta demais. E é justamente nesse cenário que o Abel costuma extrair o melhor do grupo. Ele sabe motivar, sabe reorganizar, sabe ajustar detalhes que fazem diferença. Só que dessa vez ele não terá o Andreas. E isso faz com que o meio-campo precisem de adaptações. Talvez seja necessário recuar alguém, talvez seja preciso usar um jovem, talvez mudem a forma de saída de bola. O treinador gosta de explorar variações, então não dá para prever com total certeza qual será a formação. Mas o que dá para afirmar é que o Palmeiras precisa ter mais presença ofensiva, mais criatividade e menos hesitação. E enquanto o time masculino se prepara para esse duelo decisivo, o clima também é de expectativa para o futebol feminino. A final contra a Ferroviária sempre traz aquele ambiente de rivalidade intensa. São duas equipes que conhecem bem os caminhos para chegar longe, duas escolas diferentes, dois estilos fortes que sempre protagonizam grandes encontros. A torcida do Palmeiras tem abraçado cada vez mais o futebol feminino. E esse crescimento se reflete dentro de campo, porque as jogadoras entram com confiança e personalidade. A final promete ser daquelas que prendem a respiração do início ao fim. Voltando ao time principal, um ponto curioso é que a arbitragem virou tema antes mesmo da bola rolar. O nome escolhido pela CBF não é dos mais comentados, e isso gera aquela mistura de desconfiança e esperança. Por um lado, o fato de ser um árbitro que não aparece tanto pode significar imparcialidade, tranquilidade, menos estrelismo. Por outro, falta de ritmo em jogos decisivos pode ser perigosa, porque situações complexas exigem experiência. O Palmeiras vem acumulando casos em que decisões discutíveis interferem no andamento da partida, e o torcedor teme que algo assim se repita. Depois do cartão exagerado aplicado ao Andreas, qualquer lance mais duvidoso já preocupa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O burburinho que tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro ganhou novos capítulos após um suposto recado de Carlo Ancelotti chegar aos ouvidos da alta cúpula da Rede Globo e, por consequência, mexer com o ambiente interno do Palmeiras. Nada confirmado, nada oficializado, apenas aquele tipo de rumor que atravessa corredores, pula paredes e encontra eco em quem vive antenado no futebol. Fontes próximas ao treinamento da seleção afirmam que Ancelotti, conhecido por sua postura tranquila, teria demonstrado certa preocupação com a falta de sintonia entre clubes e emissoras na cobertura do ambiente da equipe nacional. O comentário, feito de forma discreta, teria sido interpretado como um chamado à harmonia, ou, segundo versões mais apimentadas, como um aviso velado para uma mudança de postura. A Globo, sempre sensível ao que envolve a seleção, especialmente sob o comando de um treinador tão respeitado mundialmente, teria reagido de imediato. Nos corredores do jornalismo esportivo, fala-se que produtores e editores começaram a rever abordagens, especialmente no que diz respeito ao Palmeiras, clube frequentemente envolvido em disputas narrativas com a emissora. A alteração seria sutil. Mais atenção ao tom,
menos foco em polêmicas que poderiam respingar no trabalho de Ancelotti e mais cuidado ao interpretar decisões vindas da comissão técnica. Do lado alviverde, o rumor caiu como uma pedra no lago. Dirigentes teriam percebido um comportamento diferente em recentes contatos com a emissora. Algo mais brando, quase conciliador. Alguns funcionários do clube comentam nos bastidores que a Globo estaria evitando desgastes desnecessários com o Palmeiras para não desagradar Ancelotti, cuja palavra tem peso raro no universo do futebol mundial. Afinal, trata-se de um treinador celebrado entre os maiores da história. Figura cuja opinião tende a mover placas tectônicas no ambiente esportivo. Nada está oficialmente explicado, ninguém confirma e todos negam. Mas o clima, esse sim, mudou. E quando o movimento é discreto, silencioso e sentido mais do que visto, a impressão que fica é que o recado realmente chegou. E fez efeito. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!